Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Cristo, o centro conector da obra de Deus. Título do volume 6, Uma linda história de amor. Autor Pedro Donk. Título da semana 3, As palavras finais de Paulo aos Colossenses. Domingo, ler com oração Atos, capítulo 20, versículo 24. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Seguir o modelo de Paulo. No fim de sua carta aos Colossenses, Paulo cita os nomes de mais alguns irmãos. Epáfras foi qualificado como servo de Cristo Jesus, capítulo 4, versículos 12 e 13, e provavelmente Paulo tem aperfeiçoado quando ministrava na escola de Tirano, Atos 19, versículo 9. Epáfras tornou-se um obreiro e levantou as igrejas em Laodiceia e em Hierápolis, pelas quais orava continuamente para que se conservassem perfeitas e convictas de toda a vontade de Deus. Lucas foi o médico amado que acompanhou Paulo e cuidou da saúde dele até o fim. Muitos irmãos abandonaram o apóstolo, mas Lucas estava entre os fiéis. Como também Onesífero, que procurou Paulo solicitamente até encontrá-lo. Naquele tempo, quem se associasse a um criminoso poderia legalmente ser preso e até morto. Na segunda prisão de Paulo, sob o governo do imperador Nero, ele foi considerado criminoso. Onesífero, porém, não mediu esforços e correu grande risco para encontrar Paulo e confortá-lo. Ainda em Colossenses, Paulo saúda os irmãos de Laodiceia e Ninfa e Arquipo, capítulo 4, versículos 15 ao 18. Próximas de Colossos estavam Laodiceia e Hierápolis, onde havia abundância de águas termais. A água quente que descia de Hierápolis chegava morna em Laodiceia, e daí entendemos a comparação da referência bíblica em Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, que diz: assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A carta de Paulo era a palavra de Deus para as igrejas e continha suprimento espiritual e instruções a ser observados. Uma carta encaminhada a uma cidade, depois de lida, seguia para outra localidade. Era difícil os irmãos receberem a palavra profética porque os meios de transporte eram poucos e lentos e as epístolas demoravam semanas ou meses para chegar ao destino. Como não havia recursos tecnológicos para imprimir a carta, certamente a divulgação do conteúdo era feita por meio de leitura às igrejas. Atualmente, passados 20 séculos, a palavra profética é liberada com acesso imediato a diversas igrejas pelos meios de comunicação. Rapidamente as notas e a imersão ficam prontas e os irmãos logo podem ser alimentados espiritualmente. Ao longo dos anos, o homem caiu em grande degradação e hoje nos encontramos nos tempos finais. Não há mais nada a esperar. Temos as ferramentas ao alcance das mãos. Portanto, com o coração correto e amor à palavra profética, ela habitará abundantemente em nós e nos conduzirá à prática. É com essa rapidez de acesso à palavra profética que traremos o Senhor de volta. O irmão Arquipo talvez fosse um dos líderes da igreja em Colossos e provavelmente era filho de Filemão. Paulo incentivou a cuidar do ministério que recebera do Senhor Jesus. Embora cada um tenha um ministério, todos eles são para um único ministério, que é a edificação do corpo de Cristo. Portanto, Paulo, como líder da obra, constituído ministro e dispenseiro principal da graça de Deus, encorajou Arquipo a prosseguir. Assim também encorajo todos a cumprir seus ministérios. Nosso desejo é que todos sejam fiéis a este ministério no lugar em que foram colocados pelo Senhor. Paulo tinha cooperadores para escrever as cartas, porém aos Colossenses ele escreveu de próprio punho as saudações finais. A carta aos Colossenses foi escrita na prisão quando Paulo foi preso pela primeira vez. Na segunda vez em que foi preso,
Por ordem do imperador Nero, ele foi preso na condição de um criminoso, passando por diversas privações e humilhações, encarcerado nos frios e imundos calabouços romanos, cercado de mau cheiro e de doenças. Por isso rogou aos irmãos que se lembrassem de suas algemas. Amados irmãos, as algemas de Paulo devem encorajar-nos a ter o mesmo espírito de martírio, sacrifício e entrega pelo Evangelho. O impactante testemunho de Paulo nos inspira, especialmente com estas palavras: porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Atos capítulo 20, versículo 24. E por fim, em sua segunda carta a Timóteo, ele declara que completou a carreira. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Capítulo 4, versículo 8. Sejamos todos encorajados pelo modelo de Paulo e motivados a trabalhar muito mais pela obra do Senhor, levando o Evangelho do Reino para todas as partes do mundo. Pergunta de hoje: em que aspectos o testemunho de Paulo encoraja você a prosseguir amando a vinda do Senhor? Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.